Existem alguns métodos de exercícios faciais e massagens que as pessoas divulgam, existem vários métodos, na verdade, e eu quero falar um pouquinho a respeito de como eu trabalho. Quando eu falo, venho aqui falar para vocês a respeito de movimentação muscular e relaxamento muscular, é porque eu entendo como funcionam os músculos e, de um modo geral, a gente sabe que os músculos que tensionam demais, que tendem a deixar o nosso rosto mais tensionado, eles causam rugas. Então, são músculos que a gente tende a relaxar. E é por isso que eu ensino vocês a trabalhar o relaxamento muscular. Óbvio que dentro das minhas aulas eu incluo um relaxamento muscular do rosto todo, de uma forma por completo, pelo menos uma vez na semana. Porém, existem músculos que estão mais tempo prejudicando o nosso rosto. E esses músculos, eles devem ser relaxados mais tempo também. Então, por exemplo, quando nós temos aqui embaixo do queixo, nós temos um queixo que ele tende a ficar com celulite, né? Ele tende a ficar mais tensionado, às vezes até mais para cima, ele fica mais encurtado, ele não tem uma forma definida, né? Muitas pessoas preenchem para deixar o queixo um pouquinho mais quadradinho, mais para baixo. Através das massagens, dá para a gente melhorar um pouquinho o aspecto e o formato do queixo. Não é muito, mas é algo que, por ser no rosto, fica um pouco mais visível. Muitas pessoas acabam aplicando botox, por exemplo, nessa região. Então, músculos depressores, músculos corrugadores precisam ser um pouco mais relaxados, eles tendem a ser um pouco mais tensos e trazem o nosso rosto para baixo, enrugam demais a região onde eles estão trabalhando. Outro exemplo disso é o corrugador do supercílio, que é um músculo que ele tende a trazer a nossa sobrancelha para baixo, né, e para o centro. Ele é um músculo pequeno que tem aqui nessa região, que trabalha com o prócero e com o músculo frontal, e ele traz aqui para o meio, forçando. Se ele está tensionando, ele causa aqui o 11 da glabela. Então, por isso que eu ensino vocês a fazer o relaxamento com mais frequência, caso você tenha aqui a glabela muito marcada, que era, por exemplo, o meu caso. Estou com uma espinha aqui, mas enfim. Esses músculos, eles tendem a puxar a sobrancelha para baixo, deixando a sobrancelha um pouco mais baixa, causando aqui, inclusive, aquela pálpebra caída, né? Porque ela pesa aqui embaixo, você fica com uma cara mais séria, isso muda, inclusive, a expressão facial. Você fica com aquela cara mais brava, mais séria, isso por conta de um músculo que fica tensionado bem aqui. Então, a gente trabalha os músculos central, o músculo frontal, para elevar essa sobrancelha, para poder preencher um pouquinho aqui o centro, né, de uma maneira natural. O músculo fortalecido, ele também é preenchido. Enquanto isso, a gente relaxa aquele músculo que atrapalha todo esse processo. E eu mesmo aqui na região do queixo, a gente pode também fazer um relaxamento, um alongamento do músculo que fica tensionando essa região do queixo, nesse caso, levando ele para cima e deixando esse queixo enrugado, com celulite, né, com aquele queixo mais curto, muito tempo assim, parece que você fica franzindo assim, mas naturalmente. Então, quando a gente faz os exercícios, quando a gente faz o alongamento, ele vai ajudar a reorganizar esses músculos de uma maneira que eles não fiquem tão tensos e, ao mesmo tempo, aqueles músculos que estão fracos, principalmente, por exemplo, aqui na bochecha, que são músculos que, com o tempo, a gente vai perdendo essa força, né, por conta de não movimentar mesmo esses músculos com frequência. Então, a gente trabalha esses músculos para que eles fiquem fortes e comecem a dar sustentação melhor para o nosso rosto. Então, a gente para de perder a massa muscular, porque também existe essa possibilidade, conforme a gente não utiliza o músculo, nosso corpo entende que ele não está sendo tão necessário. E aí acaba diminuindo, e se você não fortalece esse músculo, ele também não vai ganhar fibras, não vai ganhar massa para que ele cresça e permaneça ali firme e forte, segurando tudo para cima. Então, eu relaxo o músculo que eu não quero que fique tensionado e eu fortaleço o músculo que eu quero ele mais preenchido. Esse é o método que eu trabalho dentro da ginástica facial. E é lógico que cada pessoa tem uma diferença, né? Um músculo que está mais tensionado, outro que nem tanto. E aí, para cada um, a gente tem que entender um pouquinho mais. Por isso que eu estou sempre ali atendendo as minhas alunas. Estou sempre disponível a tirar dúvidas para ajudar e auxiliar nesse processo. Que às vezes, por mais que seja a base, tem uma base de exercícios para ensinar, às vezes alguns pontos precisam ser ajustados, né? Então, ninguém é igual a ninguém, e a gente tem que entender isso também na nossa estrutura, quando no caso aqui estou falando da estrutura facial. É a mesma coisa alguém que faz aplicação de algum botox, enfim, de qualquer procedimento estético. Então, é isso que eu queria falar para vocês um pouquinho a respeito do método que eu ensino. É um método, obviamente, natural, e vocês conseguem aí observar o rosto de vocês e ver a mudança. Inclusive, eu tinha uma aluna que ela tinha essa questão do queixo, e eu não tenho uma aula específica para queixo, por exemplo. Eu até vou incluir, mas eu não tinha até então. E aí ela falou: olha, eu preciso melhorar essa celulite no queixo, como que eu faço? Eu falei: olha,
Faça os exercícios, porque só de você começar a fazer o exercício, você vai começar a perceber uma diferença. Não tão significativa de a ponto de não ter mais, mas de melhorar visivelmente ali no seu dia a dia, perceber que tá tendo uma diferencinha. E aí depois eu falei pra ela que eu vou pegar e incluir mais exercícios, expliquei pra ela alguns exercícios que ela pode fazer e que eu vou incluir mais exercício focado pra quem quer um exercício específico, no caso aí, por exemplo, pro queixo. Eu já tenho exercício específico lá pra glabela, pra bigode chinês, pra áreas mais comuns onde o pessoal tem mais queixa, né? Às vezes a pessoa quer também melhorar a mandíbula, ou afinar mais o rosto, enfim, eu já tenho alguns pontos, algumas aulas, alguns módulos lá específicos, e esse daí eu não tinha, então eu vim falar um pouquinho aqui sobre o meu método, incluindo aqui uma informação extra, porque ela viu uma melhora, e ela viu uma boa melhora do queixo dela, só fazendo os exercícios em 3 meses, porque a gente trabalha o alongamento facial, no caso aqui do queixo, a gente precisa alongar esse músculo, então só de fazer o alongamento facial do rosto, e aí incluir umas massagens para relaxar um pouquinho mais esse músculo, ela já viu uma diferença no rosto dela. E é assim que funciona, é assim que eu trabalho dentro da minha metodologia de ginástica facial. E para quem quer conhecer um pouquinho das minhas aulas, eu vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer dúvida é só perguntar que eu respondo.